Não dá para você usar o SharePoint sem ter essa visão mais macro, tá, gente? Senão você vai estar sempre se limitado ao mínimo. Você não vai aproveitar a ferramenta da melhor forma possível. Se o assunto mais gravado nesse canal não for SharePoint, ele deve ser o segundo. Eu acho que é um dos assuntos que mais tem dado engajamento do pessoal, e como a gente produz o que vocês pedem, estamos aqui de volta para gravar mais uma vez para falar de SharePoint. E olha quem retornou por aqui. Voltamos com tudo, gente. Agora com muito mais gás, muito mais conteúdo que a gente já está planejando para soltar nos próximos dias e vamos com tudo. Hoje, a nossa ideia é fazer um conteúdo rápido, um conteúdo bem dinâmico aqui, de um ponto que a gente vê muita gente tendo dúvida, né? Com certeza, extremamente necessário em qualquer empresa ou qualquer pessoa que está usando o SharePoint, usual. Você vai precisar a qualquer momento, a base do SharePoint. Exatamente. A base, assim, se você não sabe isso aqui, você não entende o conceito do SharePoint. Lembrando sempre, gente, o que a gente bate muita tecla aqui, o maior valor das ferramentas do Office 365 está na integração. Não é na qualidade da ferramenta em si. E o básico para isso é entender o que é uma biblioteca de dados. Exatamente, exatamente. É um ponto extremamente importante e que acontece muito. Muitas pessoas hoje migram para o SharePoint no sentido muito mais da intranet. Só que, principalmente aqui no canal, a gente quer dar essa visão mais ampla para as pessoas. Quando você está utilizando o SharePoint, você não tem só a intranet, você tem a integração das ferramentas Office em um lugar só. Geralmente, as empresas hoje estão migrando para o SharePoint no sentido intranet. E a gente quer trazer no canal a visão mais macro. Só Sim. que não tem como sair do básico. O básico Exato. é a biblioteca de documento, é criar uma pasta dentro do SharePoint. E é isso que a gente vai falar hoje. E assim, a gente vai ficar no básico aqui, tá? Se você quer conhecer um pouco mais, a pasta e o canal tem uma semelhança? Tem. A pasta tem um canal oculto ou um canal privado? Tem. Mas muda o cenário. Então o que a gente vai falar aqui é do básico. O que é uma biblioteca de documentos? Exatamente. Pegar primeiro aqui, o que é uma intranet? Intranet, imagina que a internet, ela é uma intranet do nosso mundo, né? Nenhum ET consegue acessar a nossa internet aqui ainda. Então você tem aqui, a internet que a gente vê, ela é a internet do mundo. O mundo inteiro está naquela internet, que ela é interconectada. Sim. Uma intranet, ela está dentro de uma outra sociedade. De um ambiente específico. De um ambiente específico. Pode ser uma empresa, pode ser uma rede de colaboradores, Sim. pode ser uma cooperativa, pode ser uma faculdade, pode ser uma turma de uma sala, pode ser amigos. Então, assim, intranet é um conceito de conexão de rede, né? Limitada em algum ambiente. Exatamente. O site é uma forma de você visualizar informações dessa intranet. Então, a intranet em si é essa ideia de ter uma rede interna de computadores interligados e cada um disponibilizando as informações que ele quer. Igual na sua máquina. Tem informação que você disponibiliza com o mundo. No passado, mais com a questão do casar, a rede B2B, do torrent, uma parte da minha máquina eu compartilho com o mundo, outra parte não. Exatamente. A internet é a mesma coisa. Parte da sua máquina está compartilhada na rede. Outra parte é só a sua. Você delimita quais grupos ou quais pessoas vão acessar. Exatamente. Você já começa a ter um conceito básico do que é Perfeito. a biblioteca de dados que a gente quer chegar lá. É a visão que a gente sempre traz, da questão da integração do SharePoint. A gente sempre vai bater muito nessa tecla, porque é onde a gente diferencia a usabilidade do SharePoint. A gente para de novo de ver ele como uma ferramenta de compartilhamento de arquivos e gerenciamento de arquivos para algo muito mais macro. Sim. Isso é muito interessante. Não dá para você usar o SharePoint sem ter essa visão mais macro, tá, gente? Não dá, senão você vai estar sempre se limitado ao mínimo. Você não vai aproveitar a ferramenta da melhor forma possível. Mesmo que a maior parte das empresas que a gente trabalha tratam o SharePoint dessa forma. Sim. É simplesmente uma Não, internet. a maioria das empresas que prestam consultoria quando a gente chega no cliente. Exatamente. Dá vontade de exatamente. dá, mas tudo bem. Mas assim, o SharePoint ele tem essa visão e ela é muito legal. Porque imagina uma rede interna, a dificuldade que as pessoas têm. Olha para a contabilidade. Às vezes a dificuldade que a pessoa tem quando trabalha na contabilidade de rede, de achar que pasta que tá, onde tá, o que tá fazendo. Sim. Você trabalha com uma estrutura de SharePoint, o cara acha tudo muito fácil, porque é um site. Sim. E até a possibilidade de você disponibilizar para cliente, né? Porque Sim. existe um ponto... Só que eu não sei se o SharePoint antigo você disponibilizava para cliente, se ele é só interno. Porque você ia ter Provável que abrir sim. uma porta para entrar na sua rede. Dá para fazer? Dá. Só que você tem uma estrutura de servidor 24 horas e com uma porta aberta para a internet, para na hora que o cara jogasse um domínio lá, ele vinculasse ao seu DNS daquele site.
realmente É mais complexo. difícil. Mas no Mas cenário, dá, com certeza dá. no cenário de hoje é uma facilidade muito maior. Sim, Hoje você exatamente. simplesmente consegue pegar alguém que está fora desse ambiente, colocar dentro desse ambiente, Acabou. gerenciar essa Porque o servidor é pela Microsoft, entendeu? Exatamente. Você não precisa preocupar com DNS, nada do tipo. Ela se vira. Exatamente. Estamos aqui aberto no nosso Training Space de teste. O que acontece? O SharePoint ele é uma ferramenta que está dentro da biblioteca de dados. Exatamente. Ou seja, ele é um site disponível nessa biblioteca de dados, ao meu ver. Se você tem outra opinião. Não, eu concordo. Acho Por que eu penso nisso? Por causa disso aqui. Conteúdo do site. Uhum. O site é um conteúdo Dentro, de uma exatamente. biblioteca mais macro. Sim. Exatamente. A gente podia fazer um vídeo depois como habilita para fazer subsite. Eu não sei se eu já fiz esse vídeo. Já fez? Acho que não. De como que habilita, porque não aparecia, lembra? Exatamente. Quando você entra aqui, isso para mim é a biblioteca do SharePoint. Essa parte aqui de conteúdo dela. Uhum. Por quê? Aqui dentro tem tudo. As páginas do site são apenas uma parte dessa biblioteca. A biblioteca em si, ela guarda o wiki, que está lá dentro do Teams. Ela guarda o site, ela guarda os documentos, que é o OneDrive, que são as pastas. Ela guarda outros dados que você precisa para gerenciar no dia a dia. As listas, né? As é listas. interessante a gente ver. Por exemplo, as listas, que é como se fosse um banco de dados. Sim. Que extremamente interessante. A gente Sim, tem e pouco vídeo- usado. Exatamente. Muito pouco usado, só que extremamente interessante. A gente já gravou vídeo sobre list, tá? Muito bacana. Recomendo todo mundo voltar a assistir. Exatamente. Basicamente, isso aqui é a biblioteca. Sim. O que acontece? Quando eu estou na biblioteca e venho na parte de documentos, ele me joga meio que para dentro do OneDrive. Tanto é que ele muda a carinha aqui e vira pastas. Uhum. Isso aqui é onde eu também é uma parte da biblioteca, mas é a parte da biblioteca mais usada pelo usuário final. É aqui que você tem acesso. O restante lá é uma questão mais avançada. Exato. Qual a diferença da biblioteca para uma pasta? Primeiro, a biblioteca é a ferramenta. É ela que te dá o suporte. Por exemplo, se você entrar numa pasta, o que ela te dá? Ela te dá acesso a vir, por exemplo, aqui em... Vamos colocar aqui detalhes. Você consegue saber tudo que foi alterado dentro dessas pastas aqui no dia a dia. Quando você fala de uma biblioteca de dados, ela vai salvar todo o log de alterações daquela biblioteca. Uhum. Então, ele vai salvando log de alterações. Com log de alteração, eu tenho o versionamento dos arquivos. Então, basicamente, o que eu diferenciaria é a biblioteca, ele é um repositório maior, como se fosse realmente um espaço que pode ser usado, mas com ferramentas já pré-definidas por trás dele. Então, por exemplo, se eu estou aqui num repositório e eu quiser, o repositório como pasta mesmo, uma biblioteca. Eu tenho uma biblioteca que está conectada a um site do SharePoint. Sim. Dentro dela eu tenho várias pastas. Por exemplo, eu tenho uma pasta aqui que é a biblioteca da Prova Resultado. Eu tenho vários arquivos aqui dentro. Sim. Eu tenho uma outra pasta que é o Drive da Prova Resultado. Então, cada uma dessas pastas aqui é simplesmente um espaço, um repositório que eu posso salvar arquivos dentro da biblioteca. Sim. Que a biblioteca em si é esse grupo onde, além do espaço para salvar os arquivos, eu posso ter um site que está integrado a essa biblioteca. E esse site, essa ferramenta do site, que me dá a opção de colocar um SharePoint, um Power BI disponível, um Sway, me dá a possibilidade de colocar um arquivo aberto. A biblioteca em si, ela é um espaço amplo que eu posso, além de guardar arquivos, instalar ferramentas. Exatamente. E uma das ferramentas que vem junto já é o site. Exato. É o próprio SharePoint. Eu simplificaria assim. Não, perfeito. Eu não sei se fica claro para o pessoal, mas É, eu não achei tão visualizar. claro, falar a verdade. Exato. É porque- Deixa a pergunta. Exatamente. Deixa a pergunta e eu acho que onde fica mais claro é na tela anterior que você estava. Pode ser. Vamos voltar nela. Lá em gerenciar documentos, porque você vê Aqui, que ó. tem uma estrutura maior. Não é só mais Conteúdo pasta. do site. Isso aqui é a biblioteca. Exatamente. A Isso biblioteca está aqui dentro. Os documentos, as pastas, é um pequeno pedaço da biblioteca. Exatamente. O documentos é uma biblioteca onde lá dentro eu vou colocar as minhas pastas. Vamos os chamar meus assim, o arquivos. documentos é o repositório. Exato. Documentos é o repositório onde você salva arquivos. Exato. Até porque, por exemplo, a gente tem a última lá, que é um caso bem interessante, que é a página do site. A página do site é a estrutura mesmo do SharePoint, a página Sim. do SharePoint. E ele faz parte da biblioteca de documentos do SharePoint, Do que é SharePoint. algo muito mais macro. Exato, porque assim, você tem os ativos do site, que são ferramentas que estão meio que instaladas ali dentro. Por exemplo, o bloco de notas. Exatamente. Que você pode puxar para várias outras ferramentas, como o Teams. Exatamente. Como a própria ferramenta do bloco de notas. Então, acho que a melhor definição é a biblioteca de documento, ela é um ambiente amplo, aonde você tem dentro dele uma parte reservada para o repositório, uma parte reservada para o site e as suas ferramentas, Uhum. e uma parte reservada para outras ferramentas dentro da Microsoft, Perfeito.
como, por exemplo, bancos de dados, Perfeito. que é o próprio Lists. Perfeito. Achei excelente. E dá até de novo para ver lá na parte do tipo, você vê que páginas do site é uma biblioteca de páginas. Sim. Entendeu? Exato. Os ativos do site é uma biblioteca de documento. O biblioteca de estilo, que é como é que chamava? A personalização Sim. do seu site. A Exato. personalização do seu site é uma biblioteca de documento. E simplesmente são os estilos que você utilizou dentro do seu site. Então é algo muito mais macro. Exato. E quais são as coisas que eu posso ter numa biblioteca? Ele me limita. Você pode ter um subsite, que é uma outra biblioteca aqui dentro. Exatamente. Você pode ter um aplicativo. Quando você clicar no aplicativo, ele já vai te levar para uma característica de fazer os seus aplicativos lá pelos apps e ali se adicionar um aplicativo dentro da biblioteca. Então, assim, tanto é que aqui você tem apps específicos. Ou seja, ele é como se fosse um servidor. Sim. Mas aí, o servidor, ele é o quê? O servidor é uma máquina mesmo, que está emulando um software que tem aplicativos lá dentro. E dentro dessa máquina do servidor tem um espaço de pastas. Se você compra na AWS, tem um servidor com várias ferramentas. Gestão de banco de dados, aplicativos, segurança, tudo aquilo. Mas lá dentro, você tem uma pasta que você salva os seus arquivos, por exemplo, o seu site acessar. Então, para mim, é isso. Perfeito. E ali tem página, é página do site. Biblioteca de documentos, ou seja, eu posso ter mais de uma biblioteca de documentos aqui dentro. Eu posso ter listas, que são bancos de dados. Agora, quando eu entro dentro de uma pasta, que aí eu vou começar a trabalhar a nível de repositórios de arquivos, Aí eu tenho, de fato, um espaço. eu já posso fazer o quê? Documentos que são salvos lá dentro. Exatamente. Entendeu? Então, um salva documentos em pastas, o outro cria ambientes para você ter bibliotecas, pastas, essas coisas, cria o site, cria toda a parte de aplicativos, repositórios e bancos de dados. Perfeito. Então, ele é meio que como se fosse a biblioteca, talvez seja o seu computador. Perfeito. Você pode fazer várias coisas. Perfeito. A pasta é um pedaço do seu HD. Do macro. Exatamente. Basicamente, para mim, é isso. Perfeito. Excelente. Acho que a definição ficou Espero que excelente. tenha ficado claro, então. Eu Assim, a acho gente que tentou visualizando, 4, 5, 6 definições diferentes. A última acho que foi a melhor, a do computador. Só Mas agradecer vocês que ficaram até agora aqui, né? Exatamente. E fica de olho no canal. A partir de agora a gente vai ter muito mais conteúdo. A gente Assim tá super espero. engajado pra gravar muito vídeo. Se você gostou, dá o like. Se não gostou, dá o like e deixa um comentário reclamando. Quer conhecer um pouco mais do dia a dia? Vai nas nossas redes sociais, acompanha por lá, tem Carlos Pires Consultor. Um dia vai ter Rafael Consultor, eu acho. Tem LinkedIn agora também. Tem LinkedIn, pelo menos. Vai no LinkedIn também, procura como Carlos Pires Consultor, Pro Resultado, Resultado em Foco. Nas redes sociais é a mesma coisa. Lá o conteúdo é mais dinâmico, é do dia a dia. Por exemplo, o Summit agora, na última semana, teve conteúdo bacana demais das discussões que a gente teve. E não dá tempo de trazer isso aqui pro YouTube. Lá é mais dinâmico. Então acompanha nas redes sociais, segue a gente lá. Se você não é inscrito, e eu sei que a maioria não é, porque eu acompanho meus números aqui, 90% dos caboclos que estão assistindo esse vídeo não são inscritos. Se inscreve no canal e dá uma moral pra gente, para você poder levar a contabilidade, a gestão, o planejamento, esse nosso modelo de gestão empresarial e principalmente esse nosso modelo de visão do SharePoint para mais pessoas. Segue e compartilhe o nosso conteúdo no dia a dia. E não se esquece de marcar o sininho lá para receber as novidades, que agora vão ser muitas. É isso, gente. Fica ligado no canal que muita novidade, muita coisa nova, muita coisa bacana a gente vai estar trazendo pra cá. Até a próxima e não se esqueça, eu não falei no começo, mas agora eu vou falar de novo. Aqui a gente sempre traz planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica.